Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos estudar a unidade temática Geometria, com objeto de conhecimento, posição relativa entre duas retas. E para entender melhor esse objeto de conhecimento, vamos revisar um pouquinho sobre retas, semirretas e segmentos de retas. Então, gente, acompanhe a leitura com atenção para entender esse objeto de conhecimento. Retas não têm princípio nem fim. Uma reta pode ser representada de duas formas. Através de uma letra minúscula, temos aqui o exemplo da reta S, e através de duas letras maiúsculas, como o exemplo aqui da reta AB. Semirretas têm princípio e não têm fim. Uma semirreta pode ser representada por duas letras maiúsculas com um ponto sobre a letra onde se inicia a semirreta. Por exemplo, temos uma semirreta aqui FE, onde o ponto está acima da letra F, que é a origem dessa semirreta. A semirreta FE tem origem em F e passa por E. Segmentos de retas têm princípio e têm fim. Um segmento de reta representa-se por duas letras maiúsculas dentro de parênteses retos. Por exemplo, temos aqui a reta PQ e está representada dentro dos parênteses retos pelas letras PQ. Aos pontos PQ chama-se extremidade dos segmentos da reta. Agora, nós vamos para o nosso objeto de conhecimento de hoje. Eu quero que vocês observem esses dois exemplos aqui nesse plano, representado por duas quadras, para a gente entender essas retas. Essas retas aqui, dos exemplos que vamos explorar agora, está contido nesses planos, ok? Então, veja só, gente, duas retas de um plano são concorrentes se tem um só ponto comum. Veja só aqui, essas duas retas aqui que foi retirada desse plano. A reta S, passando por cima aqui do plano, e a reta R na parte perpendicular aqui, ó. Então, essas duas retas são concorrentes porque ela tem um ponto em comum, somente um ponto em comum. E nós podemos dizer que essa reta também, ela é perpendicular. Por que que ela é perpendicular? Porque ela forma ângulos de 90 graus. Então, nós temos aqui um exemplo de retas concorrentes perpendiculares. Já no segundo plano, foi retirada essas duas retas, essa que está aqui na vertical e a que foi traçada na diagonal aqui, cortando aqui essa parte aqui do plano. Então, essas duas retas, a reta S e a reta B, elas são concorrentes, porém não são perpendiculares. Por que que elas não são perpendiculares? Porque não formou ângulos de 90 graus. Então, elas são retas oblíquas, ok? Duas retas de um plano são paralelas se não tem nenhum ponto comum ou se são coincidentes. Veja aqui, gente, no plano foi tirada essas duas retas, a reta T e a reta U. Ambas estão no sentido vertical. Retas estritamente paralelas, porque elas não têm nenhum ponto em comum. Ambas têm o mesmo sentido, a mesma posição e nunca vão se tocar. Por mais que você consiga estender essas retas para cima ou para baixo, elas nunca vão se tocar, por isso são paralelas. Já aqui, duas retas, a reta C e a reta D, são coincidentes, porque elas coincidem em um único plano. Elas foram juntas, gente.
pegando aqui, ó, a reta C com a reta D, elas se coincidiram aqui no plano. Vamos aqui só revisar um pouquinho. Retas paralelas, duas retas R e S, dizemos se paralelas se a distância de qualquer ponto da reta R à reta S for sempre constante. Retas que não têm nenhum ponto em comum ou têm todos os pontos em comum. Vamos ver aqui, ó. Essas retas aqui são paralelas. Não se interceptam. Isso quer dizer, não se tocam em nenhuma situação. Elas nunca vão se tocar. Então, elas são paralelas. E representado por esse símbolo aqui, gente, ó. R paralela a S. Coincidentes. Se a distância entre as duas retas for nula, as retas têm todos os pontos em comum e são coincidentes. Por exemplo, uma reta está tocando a outra em todos os seus pontos. Uma está sobre a outra. Então, elas são coincidentes. Aqui temos duas retas, uma posta sobre a outra. E todos os pontos se encontram. Perpendiculares. Retas que dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais. Dão origem a 4 ângulos retos. Elas são perpendiculares, como eu já falei anteriormente. Elas formam ângulos de 90 graus e dividem o plano em 4 partes iguais. Oblíquas. Retas que não dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais dão origem a 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Elas são retas concorrentes oblíquas, ok? Então, gente, essa é a aula de hoje. Tem aqui um exercício, mas vocês vão fazer só o exercício do livro de vocês, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.